Esse é o off número, a gente não sabe, não lembra, mas é o relacionado às aulas de gráfico. Né? Foi primeiro você viu as com relação ao fluxo, só o fluxo, e agora só o gráfico, né? E essas aulas praticamente não todas foi o Thiago que fez. De novo. Ela faz mais aula. E primeiro foi tipos gráficos. Isso. Né? Tipos gráficos, você falou do gráfico de linha, gráfico de Canva. Gráfico de linha, gráfico de renco, né? Esse módulo é tudo sobre análise gráfica em si, né? Pegar a parte de teoria, né? Compreender tipos de movimentações e tal, mas antes de tudo você tem que ter a base, né? Que é justamente que tipo de gráfico você vai trabalhar e quais as informações pertinentes que cada um deles traz. Né? Porque cada um vai ter a sua usabilidade. O gráfico de Canva não é melhor do que o gráfico de renco, não é melhor do que o gráfico de linha. Cada um você vai usar de determinada forma. Né? Por exemplo, o gráfico de linha, por mais que ele seja muito simples, né? Às vezes as pessoas acham que ele não tem utilidade, mas ele tem. Que é justamente para você visualizar a tendência dos ativos de forma mais fácil, porque você só vê os pontos sendo ligados, né, de acordo com o fechamento do gráfico, né, com o fechamento daquela frequência que você quer analisar. E ela é bem usual se você quer, por exemplo, avaliar e analisar ou acompanhar diversos ativos ao mesmo tempo. Porque como o gráfico de linha, se você tirar o zoom dele, o gráfico de Kendall, por exemplo, se você tirar o zoom dele e deixar, né, numa visão maior, ele vira um gráfico de linha, porque você não tem, né, tantas informações assim para visualizar. E a utilidade dele é justamente isso, você acompanhar vários ativos, né, ao mesmo tempo, determinar ali, né, a quantidade de ativos, às vezes por day trade ou por swing trade, para acompanhar no mesmo monitor, e aí ele se encontra útil dessa forma. E depois você tem o Kendall, né? Que o Kendall ali vai ter aquela maior parte de informações, abertura, fechamento, máxima, mínima, né? Aí você tem a questão de amplitude dos Kendalls para poder visualizar se o mercado está mais volátil, se o mercado está menos volátil, né? Independente da frequência que seja. E, por fim, né, a gente falou sobre o gráfico de renco, né? Que é um dos que a gente mais utiliza aí, né, no intraday, mas a gente também usa também o gráfico de Kendall, né? Porque... mas é renco e Kendall. Porque foi o que eu falei muito na aula, né? O gráfico é só um desenho, né? Ele não tem ali, uma coisa que a gente fala bastante durante as aulas, que ele não tem ali aquelas formações que estão sendo feitas, elas não acontecem padronizadas e de propósito. Elas são apenas consequências dos negócios que estão saindo, né? E aí, se vocês optar pelo gráfico de Kendall, de renco, cada um vai ter os seus benefícios e os seus malefícios. O Kendall, por exemplo, ele é mais difícil de você mensurar ali o tamanho do risco, porque cada hora você tem um Kendall diferente. Considera o pavio, não considera, né? Então, dependendo do movimento que ele fizer, fica um pouco complicado de você conseguir analisar, por exemplo, a tendência do ativo. O renco não, ele já é limpão, você já consegue entender, bater o olho no renco se está caindo ou está subindo. O Kendall fica subjetivo. Facilidade do renco é justamente na administração, né, em relação a pontos de entrada, tamanho do stop, que fica extremamente padronizado, né? Só que no renco você não consegue visualizar, por exemplo, às vezes uma consolidação no mercado, porque às vezes você pega um gráfico de renco, por exemplo, numa amplitude, numa frequência superior, né? Ele está ali um 20R, por exemplo, né? Às vezes ele está ali, aquele 20R, faz 2 horas que ele está naquele mesmo box. O Kendall ele vai fazer vários Kendalls, um do lado do outro. O renco não. O renco vai ficar naquele mesmo box e às vezes você perde um pouco a sensibilidade se você não acompanhou aquele movimento antes. Por exemplo, você senta para operar 2 horas da tarde. Né? Aquele box já está sendo formado. Se você está muito apegado a essa frequência gráfica, né, você não consegue visualizar, por exemplo, há quanto tempo que aquele box está ali sendo formado, o que está acontecendo ali dentro dele, né? E no Kendall você tem. Então são tipos de gráficos para se utilizar, cada um vai ter a sua utilidade. E uma outra questão que é, principalmente para operações mais longas, como o swing trade e o position trade, você acaba tendo que utilizar muito o Kendall pelo fato das plataformas não terem uma base de dados, né, muito grande para você ter um histórico ali do renco. E opções, né, também. Né, de opções também. Né? Opções é praticamente assim, obrigado, porque ela tem um período muito curto, né? Então a série iniciou agora, então aquele não existe gráfico ainda. Exato. Né? Então não tem histórico para fazer a construção do renco. Sim. Então é basicamente Kendall e tentando fazer uma comparação visual com o renco da ação, mas mais na gambiarra visual do que de forma de visualizar a volatilidade deles, né? É interessante o negócio do gráfico de linha, né? Você falou por conta da simplicidade dele.
Porque se a gente parar para analisar quais as informações que a gente tem com o candle. A gente tem abertura e fechamento, até a máxima e mínima, né, até onde o preço foi e aonde que ele voltou e fechou para poder fechar aquele candle. Então você consegue, de certa forma, naqueles período de tempo você consegue ver que, por exemplo, o preço caiu pra caramba, só que ele chegou em determinada região e já deu uma porrada para cima, então ele faz um pavio gigantesco, né, que você consegue ver isso. Só que assim, se essa não é uma informação que você considera como relevante no seu operacional, que seria mais um padrão de candlestick, né, a formação do candle, o gráfico de linha é melhor. Porque aí vai ter a configuração, por exemplo, o gráfico de linha vai pegar o fechamento. Então você não está pouco se lixando com o que aconteceu ali no meio do caminho. Você só quer o seguinte, olha, se foi o que eu falei na aula, se você tem um fechamento acima do fechamento anterior, aquele ativo está em tendência de alta. Né? Se ele continua fazendo fechamentos acima do anterior, então significa que ele está valorizando. Às vezes o candle tem até uma configuração das plataformas que, né, eu acho até bem subjetivo, que é que, por exemplo, ele considera a cor do candle, se ele vai ser vermelho, vai ser verde, positivo, negativo, ele vai considerar em relação ao fechamento, em relação ao fechamento do candle anterior. Né? Só que, muitas vezes, você tem, às vezes, né, vamos colocar assim, um gap, que ele abre positivo e fecha negativo. Então, o candle, ele é colorido pelo fechamento baseado na sua abertura, não no fechamento anterior. Né? Então, por exemplo, você tem aqui, tá ali negociando, né? Tá ali negociando, e aí tem um candle positivo, ele valorizou, ok, tá um candle positivo. O próximo candle tem uma abertura aqui em cima, e aí a abertura e o fechamento dele aqui. Esse candle vai ficar negativo, porque ele considera o seu fechamento perante a sua abertura, não a anterior. Sim. Só que o preço valorizou, porque você tem um fechamento aqui e outro aqui, né? Então você dá esse conflito, às vezes, visual. Né? E que o gráfico de linha mata essa charada, já que ele vai ligar um pontinho do fechamento desse candle com um pontinho do fechamento do outro candle. Simplesmente ignorar qualquer coisa e vai ficar... Exatamente. Ele não tem ruído. Vai ficar linha de copa. Exatamente. Até fechar. E tem essa questão temporal também, que era interessante, porque, vamos colocar, um candle formou de tal forma. Não, ele só formou daquele jeito ali, porque o tempo acabou e começou o próximo. Sim. Né? Então não tem nenhuma justificativa por trás para você falar assim, olha, fechou desse jeito, então quer dizer então que o mercado vai andar assim. Não, é só porque, tipo assim, a fração de tempo se encerrou. Né? E aí ele deixou aquele desenho, foi uma consequência. Então isso é importante a gente visualizar. Né? E aí depois a gente detalhou, né? Fez as aulas detalhando o gráfico de linha, sua usabilidade. Gosto muito de utilizar o gráfico de linha para acompanhar, por exemplo, uma carteira de ações. Você vai posicionar no swing trade, e aí você não tem que ficar mudando de gráfico toda hora. Tipo assim, vou olhar um gráfico estou posicionado em Petro no meu swing trade. Beleza. Vou lá e abro aquela configuração do monitor de Petro. Pô, tem que olhar Vale também. Aí você corre em Vale. Pô, vou ter que acompanhar Vale e Petro. Como é que eu faço? Quantos gráficos eu vou abrir? Você abre vários gráficos de linha que você consegue acompanhar e o que você tiver que querer dar mais ênfase naquele momento, aí sim, você abre no desktop, ali no layout, com maior número de detalhes em relação a book, em relação a player, né, times and trades, se for necessário. Né? Então, essas visões são importantes à sua utilidade. Depois também a gente fez uma aula sobre o gráfico de Renko, né, demonstrando os seus benefícios, seus malefícios, né, uma visão bem mais baseada em movimentação de preço, independente do tempo. Né, isso é importante, não significa que também essa questão de se o preço movimentou, fechou o box ou não, o que importa é o preço se locomover. Se é por frações de tempo que você quer fazer uma análise, tem uma coerência por trás para você utilizar. Se você quer fazer por movimentação de preço, tem outra coerência. Então, o Renko, ele te dá a velocidade do movimento, porque se o movimento for rápido, ele vai sair fazendo vários boxes. Né? O candle te dá a intensidade do movimento, porque se você tem um movimento intenso, ele faz um candle grandão. Né? Você tem um movimento pouco intenso, aí você vai ver aquele candle pequenininho. Então, cada um é uma visão, né? Tem as suas utilidades, e o legal, né, que praticamente, né, o que eu utilizo, que eu gosto de utilizar no meu monitor, né, no meu desktop, é ter os dois. Eu tenho ali o gráfico de Renko, que é onde é que eu gosto de fazer as entradas, que eu prefiro para poder, você consegue administrar melhor o stop de forma mais objetiva, mas gosto de deixar o gráfico de candle também, porque às vezes você tem uma entrada de fluxo muito forte naquele momento, que sai fazendo um tanto de box, né, e no candle você consegue ver a intensidade.
né, que muitas vezes no Renko você não consegue. Então é questão de usabilidade. Uma vantagem do Renko, aí, que assim, o linha já ficou explícito que é simplicidade, né? Se você, por exemplo, está fazendo um giro nas ações para poder buscar um movimento para um swing, por exemplo, o objetivo é ser garimpar. Então, Ou várias ações por day trade, você quer fazer várias operações. Então, você está buscando menos informações possível, porque você quer uma informação mais nítida, né? Às vezes no Candle, ele não te dá isso porque dá muita sujeira, né? Como um pivô, por exemplo, às vezes o pivô ele vem meio que é um pivô, meio que é congestão, você não sabe o que é topo, o que é fundo direito, tem hora no Candle, né? Porque ele fica fazendo aquele zigue-zague. Na linha você já, é aquilo ali. Então você já consegue ser um pouco mais rápido nessa visualização, né? E o Candle, eu acho, o Renko, né? O Renko eu acho mais prático e melhor por quê? Porque é mais limpo, você consegue ver com melhor clareza essa questão do preço. Sim. E você consegue encontrar mais oportunidades no Renko. Sim. Porque no Candle... Você vê o preço movimentando. Porque no Candle, por exemplo, como você falou da barra, né? Às vezes ele faz uma barra elefante gigantesca naquele período ali, só que... Fala que é barra elefante, não fala dessas coisas aí no curso. Ah, tá. Uma barra elefante é um Candle gigantesco, muito grande. O elefante que é grande. É o elefante que é grande. Ele faz no Candle, ele faz uma barra gigante, ali, um Candle gigante, e você fala assim, não teve nada, não teve oportunidade nenhuma, mas é porque naquele intervalo de tempo ele fez aquela barra. Sim. Só que no Renko houve variação do preço que propiciou um trade. Então no Renko você vê a variação. Você vê a variação. Então você consegue encontrar uma oportunidade para entrar nesse trade, aproveitando esse fluxo que está formando esse candle gigante. No Renko você consegue entrar não numa correção do que o preço faz ali dentro desse espaço às vezes, de tempo, você consegue fazer um trade ali dentro. É porque um candle, às vezes, muito grande, ele assusta. Você fala assim, pô, vem um candle grande, aí você fala, pô, perdi o movimento. Ah, vou ter que esperar agora corrigir. Vou ter que esperar alguma coisa, porque ele assusta. Você acha, dá a impressão que você está entrando atrasado. Mas não, aquilo ali muitas vezes é o que está te mostrando que não vai corrigir, que vai continuar. E aí no Renko você consegue visualizar, às vezes, né, o que está acontecendo na formação preço, daquele candle no preço, e aproveitar mesmo que vem um candle muito grande. Né? Então isso é importante nessas distinções, né? E a gente conseguiu, né, compreender que um complementa o outro, que é justamente depois da continuidade a aula de volatilidade, que é para como é que a gente descobre o tamanho do Renko nos ativos. Você precisa do candle, né, para fazer aquilo, porque ele vai fazer uma mensuração como se fosse um radar, né, da polícia na rodovia. Passa um carro muito rápido, ela vai lá medir a velocidade daquele carro. Né? Então, por exemplo, o Renko, ele nada mais é do que qual que é a velocidade de variação de preço de cada ativo através das frequências. Então, a cada 5 minutos o índice tem se movimentado 150 pontos. Vamos usar lá o 15R, que significa que dois blocos representam um candle de 150 pontos. Né? Então, essa questão da volatilidade é importantíssima, porque, por exemplo, quando a gente começa a aprofundar nessas partes de análise, busca de oportunidades, né, decisões para entrar no trade ou não, a volatilidade é interessante porque, por exemplo, né, uma circunstância interessante, você visualiza que o índice por dia ele se movimenta entre a mínima e a máxima, em média 2.000 pontos. Essa é a volatilidade do diário do índice. O que é interessante disso? Por exemplo, são 2 horas da tarde e o índice já se movimentou 1.200 pontos. Ou seja, em média, ele se movimenta 2.000. Então, ele tem 800 pontos aí para andar caso ele vá se movimentar dentro da média. São 2 horas da tarde. Esse preço está próximo ao rompimento da máxima do dia até aquele momento. É mais provável ele andar 800 pontos para cima e completar essa média de volatilidade, ou ele descontar 1.200 e andar mais 800 para poder conseguir fazer esses 2.000 pontos de volatilidade. Então, ele te dá um insight ali. Muitas vezes você fala, opa, peraí, se hoje for andar, tiver favorável, tiver com a tendência, né, tiver com fluxo, tiver ali com direcionamento para alta, você tem ali 800 pontos de oportunidade para tentar lucrar no restante do dia. Então essa questão da volatilidade é interessante, né, porque não só em relação a essa visão macro, né, do diário, do intraday, né, mas também às vezes em relação a determinados movimentos, por exemplo, do 15 ou dos 5 minutos, se já andou demais, se está forte, se não está, pela volatilidade.
A cada 5 minutos o índice, vamos falar do dólar agora, né? A cada 5 minutos o dólar movimenta 4 pontos. Pô, passou 3 minutos, só andou 1,5 até agora. Peraí, então o mercado está fraco, né? Já era para ele ter andado um pouco mais, porque senão ele vai ter que descontar isso nos próximos minutos. A cada 15 minutos o dólar movimenta 8 pontos, né? Que é o que ele tem feito hoje em dia. Passou 10 minutos, ele só andou 4 pontos. Opa, tem uma brecha de oportunidade aí de 4 pontos para ele poder se movimentar caso ele ande dentro da sua volatilidade. Então, você consegue pegar, né, essas frequências de movimentação do mercado, porque é lógico, ele não se movimenta dentro da média o tempo inteiro. Tem hora que ele se movimenta mais, tem hora que ele se movimenta menos. Só que dependendo das circunstâncias, você consegue utilizar a volatilidade para buscar alguma oportunidade. Isso que é bacana. E outro ponto que a volatilidade vai lhe demonstrar qual que é o stop saudável para você utilizar de acordo com cada frequência, né? Então, a mesma coisa do índice. Se o índice se movimenta 2.000 pontos por dia, se você for fazer um swing trade no índice, seu stop é de 2.000 pontos. Se você vai fazer um trade de tendência no índice e a cada 5 minutos o índice anda 150 pontos, não tem. Se você utilizar para operar um trade de tendência um stop de 50, você sabe que está usando mais curto do que a volatilidade, porque ele está se movimentando. Então é mais fácil, tem mais chances dele te stopar. Também te mostra que você não precisa usar um stop de 300 pontos para operar os 5 minutos. Por quê? Ele não anda isso a cada 5 minutos. Fica mais adaptado à realidade. E também da mesma forma que, por exemplo, nas ações. Por exemplo, você olha a Petrobras. Em média, por dia, a Petrobras se movimenta 3%. Então, não tem porquê de você, às vezes, fazer um swing trade de Petro e topar um stop de 10. Significa que você vai topar 3 dias contra você, né, em média, aquela posição, e muitas vezes 3 dias contra, né, e já desconfigura aquela linha, né, analítica e operacional que você tem buscado. Então, essa questão da volatilidade é extremamente importante, né, para na hora que a gente for realizar nossas análises e também no nosso operacional. Eu acho que ela não é só tão importante. Eu acho que a volatilidade não é só tão importante, ela é a lógica do trade, né? Quem faz investimento baseado em movimentação de preço, que é o que a gente faz... Que é o que você precisa? É volatilidade. Resumindo, você precisa de movimentação de preço, precisa que aquele preço se movimente. Exato. Que seja para cima ou seja para baixo. Então, se o ativo não tem volatilidade muito baixa... Se você lucrar com ele, você tem que investir muito alto, porque ele movimenta pouco, você tem que ganhar pouco. Ou então esperar muito tempo para que aconteça. Exatamente. Então, a volatilidade é a grande questão do mercado. Você precisa que o preço se movimente. Você precisa que o preço se movimente no tempo que você precisa, né? Igual, por exemplo, falando no day trade, né? Não adianta você pegar um ativo que você quer fazer day trade, o ativo movimenta 2 ticks no dia. A não ser que você entre pesado o suficiente para que essa variação... É um exemplo, porque às vezes... E olha que tem umas ações da bolsa que você for olhar... Não, tem mesmo. Você olha, você vai acompanhar, você coloca lá e fica olhando. Aí você falou, olha a agressão, vai vir. E não... Eu caí nessa pegadinha quando eu vi isso de ativo que anda 2 ticks. Né, tinha uma ação que era... Comprava o tique acima, vendia o tique abaixo, sempre no prejuízo. Santander, SAMB 3, SAMB 4. Ela ficava todos os dias, 11, 12 centavos, 11, 12 centavos, 11, 12 centavos. Aí o idiota pensou o quê? Porra, todo dia ela faz isso. Porra, 11, 12 centavos, cara, dá 10% aí. Eu falei, então tá fácil, ganhei, achei a bola. Compro no 11 e vendo no 12. Já que ele fica assim todo dia, eu vou ganhar 10% por dia. Só que na época eu não sabia que na hora que eu mandava comprar, ele comprava no book do 12, não comprava no 11. E se eu pendurava minha ordem no 11, cara, pode esperar o mundo ali que não consumia sua ordem. Você fica lá no book esperando a graça divina de alguém. Aí eu mandava comprar, comprava a 12. Uai, tem esquisito. Aí, chegando perto do final do dia, eu tinha que zerar. Aí eu zerava 11, aí eu tava perdendo 10% todo dia. Parabéns. Então, o que você vai entrar num trade, no day trade, para poder numa operação que movimenta desse jeito, você não quer isso, você quer que ele movimente. Mas, principalmente por conta dessa questão, porque o melhor preço para você comprar não é necessariamente o preço que está lá. O melhor preço para você vender não é necessariamente aquele primeiro que está ali, que está sendo a cotação. Né? O melhor preço de compra, o melhor preço de venda, ele não é aquele preço exato que está ali, é o preço que está acima e o preço que está abaixo. Sim. Então, tem muito disso no mercado, em opções também tem muito, né? De você ver, às vezes,
Você está acompanhando a movimentação do preço e fica lá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na verdade, aquilo ali é robô procurando alguém para entrar. Está só tentando chamar negócio para poder o preço movimentar. Só que a falta de interesse do mercado nesse produto é tão grande que não tem. Sim. Então, os robôs ficam rodando justamente tentando dar liquidez né? para o preço para que encontre volatilidade nesse movimento. Mas às vezes não tem. Chamar interesse, né? Chamar interesse no mercado. Né? Então não tem. Aí você fica lá naquele bate e volta, né? Tof. E aí o que é isso? Volatilidade. Então quem opera, quem faz trade, quem investe quer alterar a mudança de preço, ele quer que o negócio ande, que seja a favor, que seja contra, né? Porque se for a favor, beleza, é lucro. Que se for contra, beleza, te estopa, sai, vambora, vai pro próximo e segue o bonde. Porque você entrar num trade também que um swing em que o preço nem anda a favor e nem te estopa, e você fica naquele swing ali 3, 4, 5 meses e o preço não movimentou nada, é seu dinheiro que está parado. Sim. É dinheiro parado, é lucratividade perdida. Sim. Né? Então, a volatilidade, resumo, é a bolsa, né? É o objetivo de todo mundo. E que puxa o gancho para a próxima aula, que foi de movimentos gráficos. Você precisa de volatilidade para ter movimento. Né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, foi o que eu acabou de falar. A gente precisa que o preço se movimente para a gente conseguir lucrar nas operações. E aí, é um fator, volatilidade e movimentação gráfica, acho que são um dos principais fatores, fatores fundamentais, né, para a gente conseguir identificar qual que é o possível próximo movimento do preço. Não que ele dê uma garantia de que ele vai se confirmar, mas a partir da movimentação gráfica, no qual você identifica, né, tem as grandes diferenças em relação ao movimento e tendência. Né? Muitas vezes você tem uma tendência de baixa, mas lá dentro você tem movimentos de alta, que são os movimentos corretivos. Você tem uma tendência de alta, mas lá dentro você tem a tendência de alta, mas lá dentro você tem os movimentos de baixa, que são os corretivos. Então a gente não opera o movimento de baixa, a gente opera a tendência de alta em movimentos de alta. Né? E isso é importante. Tem os movimentos laterais, que aí é praticamente uma escolha entre ficar quieto, né, ficar ali, vai querer ficar trabalhando num range que o preço está travado, não vai para lado nenhum, tentando descobrir onde é que é topo, onde é que é fundo, que a maioria das congestões são irregulares, né, não faz o topo e o fundo bonitinho ali para ele poder te mostrar, olha, estou congestionado, vende a resistência e compra o suporte, como se fosse a coisa mais linda do mundo, né, aquele desenho do livro, né, bacana, não é assim. Né, as consolidações, elas são irregulares. E isso é importante para a gente poder compreender, porque você avalia o que está mais provável de acontecer. Mas aí você, nessa aula você falou de pivô, congestão... Não, aí eu falo disso só lá para a parte de formações, que é lá no final do módulo. Né? Aqui é só para dar a introdução, olha, isso é um movimento de alta, quando o preço faz fechamentos acima dos anteriores, e tem que romper a máxima também das frequências anteriores, seja o Kendo ou seja o Renko. Né? O Renko, consequentemente, ele vai fazer, no Kendo não necessariamente. Né? E aí você tem movimento de alta, movimento de baixa e os movimentos laterais. Essa é a base principal da análise gráfica. Você compreender, olha, tendência de alta, você vai buscar movimento de valorização para poder comprar. Esquece venda, tem uns pontos certos de venda que vai chegar aí a parte de a gente debater sobre isso, que é o price action, né, que é visualizar simplesmente a ação sobre o preço, só que em regiões específicas, né, suportes e resistências, né, sejam eles horizontais, verticais, formações, né, os desenhos gráficos, naquelas formações de pivô, bandeira, flâmula, triângulo e por aí vai. Então é importante a gente identificar primeiro que desenho é muito engraçado, é muito bom. De congestão, eu particularmente, e já é opinião pessoal, eu não gosto de congestão, eu tenho raiva de congestão, porque justamente por isso... Só sai para dar stop, né? Porque a congestão, normalmente, ela é a base da congestão. É fluxo toda hora, para lugar nenhum. É fluxo forte de venda. Anda um pouquinho, volta tudo, que entra um fluxo de compra depois e fica nesse ping-pong. Só que, igual o Thiago falou, é irregular o topo e fundo. Se fosse linear, né, esse topo, sempre topo e fundo, sempre fundo, é lindo. Sim. É o ping-pong, você vende aqui e vai para aqui, vende aqui e vai para ali. Só que ele é irregular, então um é mais alto que o outro, aí faz um rompimento falso, aí um outro ele não chega nem chega ao topo, antes ele já volta e fica nesse zigue-zague. E quem busca normalmente continuação, né, que é justamente essa estrada de fluxo a favor, então se entra para dar continuidade à tendência. Para dar continuidade, morre de raiva e normalmente sempre fica batendo cabeça no meio do caminho.
né? Porque bate no fundo, entra fluxo de compra. Ele compra, aí cai. Né, e fica, bate. São trades demorados, né, porque está consolidado, geralmente ali não tem direção, tem fluxos isolados, né, não é aquele fluxo direcional para poder levar o preço. Então vem umas boletadas dos malucos ali dentro, te chama, você acha que agora vai romper. E não vai nada, né, é só um fluxo isolado. E é um ponto onde eu acho que boa parte das pessoas, acho que o povo mais perde dinheiro. Sim. Né, porque justamente nessa justamente por não ter direção, ele vai para um lado e para o outro, fica tentando apostar para que lado vai romper. E como o seu stop é sempre mais curto que o seu alvo, seu stop sempre vai chegar primeiro do que o alvo. Né? Então ele vai te stopar antes de qualquer coisa. Então a congestão, lógico, tem quem goste, inclusive tem ativos que se mantêm, a sua formação em si é mais baseada em congestão, né, em pontos de congestão. O dólar praticamente é assim, né? O dólar tem uma pernada, congestiona, dá uma pernada, congestiona, dá uma pernada, congestiona. Né? Então você tenta operar a congestão a favor dos rompimentos da tendência. Foi o que eu expliquei até na aula, falando sobre essas movimentações. Por exemplo, na verdade eu aprofundei isso na aula, se não me engano, de price action, que quando você tem uma congestão, você tem muitas vezes a dúvida do seguinte: olha, está congestionado, mas eu vou ficar, vamos supor que eu quero operar a congestão. Eu vou ficar ali virando a mão, tipo assim, vou vender a resistência, chega no suporte, ele encerra a venda e compra de novo para sair lá, vou ficar ali batendo cabeça, virando a mão. Não. Você tem que olhar primeiro de onde que o preço veio para formar aquela congestão. Se você tem um movimento de alta e já tem uma tendência de alta definida, e aí o preço congestionou, você não vende as resistências, porque o preço tem tendência de alta, ele só está descansando. O que você faz? Se você quiser operar a congestão, você compra os suportes com atenção quando ele chega na resistência. Uma hora ele vai sair daqui, ele não vai ficar ali travado para sempre. Né? Você compra o suporte porque aumenta a expectativa de qualquer momento ele romper a resistência e dar continuidade à tendência de onde ele já veio. E isso é importante porque a maioria das movimentações que nós temos, por exemplo, após uma forte alta, é normal você ter um descanso ali, o preço ficar congestionado e depois continua subindo. Você acha que você perdeu força, vai cair. Fica tentando vender ali, vender, tá vendo? Lá, acabou o comprador. Não, só tá tendo descanso. Não tá tendo vendedor, mas os compradores também ficaram quietos. Para poder, geralmente o pessoal chama isso muito de acumulação. Quando é no topo, quando você tem uma forte movimentação e faz uma lateralização no topo, chama acumulação. Quando é no fundo, embaixo é acumulação, no topo é distribuição. Mas isso é só nome, não faz diferença. O que importa é você visualizar de onde o movimento veio antes, para saber se dentro da congestão você compra suporte ou você vende resistência, que é o fundamental aí. Eu acho que com relação à congestão, é bom lembrar que o nosso mercado ele é uma congestão gigantesca. Sim. Né? Basicamente, a gente está numa congestão gigante, né? E em eventuais momentos do ano, do dia, aí vai depender da frequência, né? Como está sendo trabalhado, vai ter congestões. É uma coisa que tem que aceitar. Aprender. Não é igual era antes de 2008, né, que antes da crise de 2008, que só subia, tendência. Então tem congestão, ele está sempre congestão. E é muito importante identificar essa questão da congestão, né, que é aquela, se a tendência é topo e fundo ascendente ou descendente, a congestão rompe topo, não desenvolve, tenta romper fundo, não desenvolve e fica no ping-pong. Qual que é o mais provável? Depende de onde que ele vem. Normalmente a gente brinca que você só descobre que você está numa congestão, que é uma congestão depois que você já está dentro da congestão. Né? Só que você consegue fazer uma análise de que possivelmente uma congestão baseado justamente por isso, né? Tenta romper o topo não tem força para desenvolver na continuidade. As movimentações, topos e fundos, já começou a fazer, falhou no rompimento do topo anterior, você já falou, opa, não é reversão, vamos supor, o preço está subindo, já está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Está tendo uma tendência de alta. O próximo movimento, ele não rompeu o topo anterior, significa que vai reverter? Não. O primeiro princípio é consolidar, né? Não é reverter, mas já ficou, opa, o próximo movimento não rompeu o topo anterior, então já tem o princípio da consolidação, você já fica quieto ali.
né? Porque se ele consolidar, você não precisa descobrir que ele, depois que ele está fazendo topo e fundo no mesmo lugar, você já está perdido ali, né? Olha só. Ó, pior que estava congestionado mesmo, né? Não devia ter feito nada. Pois é. Para que eu fui operar a congestão? Né? Quando você entende a teoria, por isso que essa parte teórica ela acaba sendo um pouco extensa, né? Mas e bem detalhada, justamente para você poder compreender. Porque na hora que o mercado está rolando, na hora que está, né, você realizando as suas análises, né, com o pregão aberto, é tudo muito rápido que às vezes você fica ali, né, tipo assim, vai romper, não vai romper, não vai, continuar, não vai, você fica meio cego, às vezes, dependendo do momento. Então você tem que ter a tranquilidade, dar um passo para trás e enxergar, né, um cenário ali panorâmico, não ficar preso num gráfico só, né, e dessa forma você consegue se livrar de algumas armadilhas que tem no mercado e que as armadilhas são para trazer liquidez para o grande player. Né, os falsos rompimentos de topo é justamente para chamar muito comprador, porque tem muita gente querendo vender. E muitas vezes quem faz o falso rompimento é o cara que está querendo vender. Ele vai lá comprando para chamar a gente. A hora que tem liquidez, ele se apega na venda. Da mesma forma, no contrário. Acho que o mercado, acho que esse é o melhor resumo do mercado. Né? Você ter. Quem está negociando precisa de liquidez. Quem quer negociar precisa quer volatilidade. Então, quem quer liquidez, às vezes, cria a volatilidade para despertar interesse e gerar liquidez para ele fazer o movimento exato que ele está buscando. Né? Então, e é nesse jogo de xadrez aí que acontece toda a lógica de negociação do mercado. Né? Acho que uma coisa também que está relacionada a isso é a questão do momento, do dia, da época, da situação, porque o mercado está mudando o tempo todo. Você pega o mercado, o Ibovespa, né, que é o índice Brasil, né, vamos chamar assim, ele é sazonal, então ele passa por um período de extrema volatilidade e anda 3, 4, 5, 6 mil pontos no dia, propiciando um trade de 2 mil, 3 mil pontos, e de repente passa um período ele trava. Os seus exemplos extremos. Anda 6 mil pontos no dia, ou a ação que anda 2 dias. Mas é mais fácil ir pelo extremo do que pelo simples. Então você pega, por exemplo, pegar o índice no começo de 2000, no final de 2018, o índice estava com uma volatilidade, estava propiciando um trade ali de 2 mil pontos, 2.100 pontos num trade. Se for pegar o período a partir de março de 2019, que ele começou a dar uma travada, no dia o índice movimentava 500 pontos entre a mínima e a máxima. Então você pega um mercado que tinha uma volatilidade gigantesca, propiciando trade gigantesco, passou pouco tempo, ele já mudou por completo, se tornou um mercado que não se movimenta, um ativo que não se movimenta. Sim. Então essa mutação do mercado, se a pessoa não tem não está assim, desperta para isso, né, atenta para poder perceber essa modificação, ela fica sempre tentando fazer aquele trade de gigantesco o tempo todo. 3 mil pontos. Fala que o dólar movimenta 70 pontos no dia. 90 pontos. 90 pontos, 100 pontos no dia. Já teve dia do dólar movimentando 120 pontos, cara. Então, tipo assim, para quem está acostumado, às vezes, por exemplo, você vê a volatilidade do dólar, 40 pontos no dia, em média dá 50 pontos, movimentar o dobro, né? Tipo assim, é um absurdo. O índice, primeiro dia de 2019, 4 mil pontos. Desde o momento que ele abriu. Então, tipo assim, é eventual, não dá para você contar com aquilo. Mas você só consegue pegar trades dessa amplitude a hora que você está pronto, mas principalmente consegue identificar as movimentações gráficas, principalmente a tendência. Pô, se você está visualizando que o mercado tem tendência de alta, até onde vai essa tendência? Não sei. Até onde os players quiserem comprar. Quando tiver liquidez para eles comprar. Ninguém falava de índice a 100 mil pontos. Exatamente. Então, tipo assim, né? Então você tem essas questões de mudança, essas mutações, né, que o Guilherme falou, né, em relação à volatilidade, que ela é importante, que influencia nos movimentos, e que também, né, a gente tem ali um parêntese, né, dentro desse conteúdo que a gente fala ali das retrações e projeções de Fibonacci, que você precisa da volatilidade para isso, né, que é uma maneira de você visualizar pontos na retração, né, pontos de correção saudáveis no movimento, para poder não demonstrar que aumenta a chance, por exemplo, você aumenta a chance de um fundo ou de um topo ser rompido. Você joga a retração e você tem ali os níveis para poder identificar se aquela movimentação da tendência está favorável ou não. Se o ativo corrigiu demais, mais um princípio de consolidação.
né? Então, quando você tem tendência, o ativo sobe, corrige um pouco, até determinado nível, porque se ele corrigir demais, ele faz fundo no mesmo lugar do fundo, é consolidação, né? Então, aí você tem que fazer um fundo mais alto que o anterior, até determinado nível, para ele continuar a tendência. E, a partir disso, você consegue projetar um possível alvo, baseado em alguma referência. Sempre que você vai projetar, você tem que se referenciar, né, em algum movimento. Isso é legal, porque você consegue visualizar, né, foi o que eu trouxe na aula, possibilidades de lucro nos movimentos, né? Porque, por exemplo, qualquer investimento que você for fazer, o risco ali você já consegue visualizar pela volatilidade, né, pela frequência que você vai trabalhar. Ok, mas quanto que pode me dar de alvo perante esse risco? Qual que é o retorno, né, a possibilidade de retorno desse investimento perante o meu risco? É a projeção de Fibonacci que lhe demonstra essa possibilidade. Porque você não vai saber que o tamanho dessa perna, qual que vai ser, né? Por exemplo, você está vendo a perna 1, 2, está vindo a 3. Qual que é o tamanho dela? Não sei, pode ser 50% da projeção do anterior, 100%, 200%, 300%, 400%. Vai depender do mercado. Enquanto tiver, né, book ali para os compradores quiserem comprar, vai montar uma pernona esticada, né? Mas a projeção e a retração são referências de atuação. A retração para você fazer uma atuação num ponto de correção e a projeção para te demonstrar a possibilidade de valorização ou desvalorização daqueles movimentos. Referência. Referência, não é absoluto. Projeção não é Deus falando que o preço vai até aquele ponto ali. Inclusive, essa discussão da projeção e retração e tudo, se pararmos para aprofundar muito nessa questão aí, entramos numa discussão bem complexa a respeito dessa projeção e retração. Porque isso nada mais é do que uma régua. Você pega ali um pedaço de papel, você mede a régua. E usa a régua para poder medir o tamanho daquela folha. É a mesma coisa. Você pega essa projeção e retração para você poder fazer para medir o tamanho dessa perna e possivelmente uma projeção futura dessa mesma perna. Só que nada mais é do que uma métrica. 100% da projeção de Fibonacci não significa que é um alvo. O preço pode subir para 500, 600, 700% dessa projeção, sem corrigir. E tem uma coisa interessante, teve uma vez que o aluno até perguntou, mas por que o Fibonacci? E aí eu falei assim, e agora, cara? Por quê? Mas tipo assim, quem foi o cara que falou assim, olha, vamos medir o mercado por Fibonacci? Vamos começar a aprofundar e começar a falar. Aí eu falei assim, cara, olha, sinceramente, eu não sei, mas a gente não tem outra forma de medir. Porque... Você vai usar o que para medir sem ser, né, o porque Fibonacci que está isso né, com não sei quantos anos que está aí sendo porque na verdade é uma base para poder... Porque assim, existe a medição de tudo. Tudo a razão áurea, né? Tudo tem uma métrica, tudo tem uma proporção. Isso. Né? E na verdade essa projeção é justamente segue essa lógica, né? De que proporcionalmente ao que se movimentou agora, isso, a expectativa é que exista uma correlação dessa proporção e que esse movimento se repita. É como se fosse a régua que você falou, porque você pode medir alguma coisa com o quê? Com uma régua, que aí tem centímetros, tem polegadas, você pode medir com uma trena, você pode medir com, sei lá, você pode usar um barbante para você medir, né? O Fibonacci seria como se fosse uma régua, como se fosse um barbante, como se fosse uma trena, né? Como se fosse alguma coisa. Só que é justamente isso que você falou. Por que Fibonacci? Né? Por que você utiliza? Porque ele é uma ferramenta, essa é uma ferramenta a projeção, de... não, é a projeção. Por que usar Fibonacci? Porque ele demonstra, é uma ferramenta para caso você queira mensurar uma proporção. Então, se você quer uma proporção de alvo, uma proporção de correção, é uma das ferramentas. Existe outra? Olha, sinceramente, até hoje no mercado eu não vi nenhuma outra ferramenta a ser criada, a ser desenvolvida para você conseguir mensurar, né, correções e projeções de forma tão objetiva. Né? Certamente deve ter, mas a gente não usa. Essa lógica, né, que a gente está falando falando da projeção, né? Em 5 dias o preço movimentou R$10. Projeção, puxou. Qual que é a expectativa de replicar essa mesma movimentação? Então, estima-se uma correção até determinado ponto e replicar esse mesmo movimento
para proporcionalmente igual ao que for o primeiro. Sim. Né? Que aí ele gera essa perna 3, né? Que seria o do gráfico. Só que a gente fala na questão do 100%, 200%, é porque assim, quando você vai traçar o Fibonacci, você está traçando, por exemplo, no movimento de um pivô. Só que esse movimento do pivô você está medindo a partir de quantos períodos, de quanto tempo, é tempo que você está usando, é preço que você está usando, e se você está usando não necessariamente, vamos supor assim, essa replicação desse movimento é desse exato tempo, preço, ele você está usando. Pode ser uma referência de outro. Uma referência de outro. Exato. No final das contas. É tudo consequência, não tem tipo. Exatamente. Não é tipo assim, o preço está. Vamos supor, o preço está se valorizando agora. Você pega e traça, sei lá, Itaú. Você está vendo um movimento de alta, né? Uma possível tendência de alta, e aí você vai lá e projeta Fibonacci para poder ver qual que é a próxima valorização, caso continue na tendência de alta. Ok. O preço não está se movimentando porque, olha, temos que cumprir a projeção de Fibonacci para poder valorizar. Alguém traçou essa projeção, então nós temos que ir lá, nós temos que comprar para poder chegar lá para bater o alvo. O preço está movimentando porque tem gente comprando e tem gente vendendo. Exatamente. Mas é uma forma de fazer essa mensuração, é uma forma bem funcional de utilizar tanto e bem prática também. Né? Bem prática. Então, assim como como algum outro indicador, assim como até a própria movimentação de preço em si, né, o price action, é uma referência que você utiliza para você poder determinar um método para você poder operacionalizar o trade. Ponto final. Ele não se movimenta por causa disso, não se movimenta nem deixa de movimentar por causa disso. É só simplesmente você pegar ali uma regra num desenho e colocar ali para poder ter uma noção mais ou menos para mensurar isso. Exato. E tem até essa questão mesmo, porque é importante a gente falar isso, né? A gente entrando agora nessa parte de price action, que price action não é um operacional. Não. Price action não é operacional, não é tipo assim, eu faço price action. Price action é movimentação do preço. É a ação do preço, ponto final, em determinada região. Então, price action é uma leitura de identificação da ação do preço, do movimento do preço, ponto final. Não é tipo assim, nossa, eu sou operador de price action. Não existe isso. A análise gráfica, quando você vai estudar essa relação da ação do preço perante seus movimentos, é perante determinada região. E aí você tem os suportes e resistências que são oriundos, né, que são consequência dos topos e fundos que, quando a gente falou de movimentação gráfica. Então, primeiro você tem que entender o movimento. Depois, a partir dos movimentos que são feitos, né, os movimentos vão deixando topos e fundos, o price action para poder vir aqui e visualizar, olha, esse topo, esse fundo que foi deixado, quando o preço for lá de novo, a ação do preço perante alguma circunstância. Então, para isso que vai servir a análise do price action. Você não opera, né, tipo, opero o price action. É muito comum você ouvir isso no mercado, mas é totalmente equivocado, porque ele nada mais é do que você buscar identificar pontos de parada ou continuidade de acordo com movimentações do passado, que também não garantem movimentações futuras. Uma resistência, se você tem, né, e isso eu acho que é um insight legal que eu deixei nessa aula, que é, por exemplo, olha, beleza, eu tenho suportes e resistências, mas o preço está subindo para poder chegar numa resistência. Eu vendo a resistência ou eu compro a resistência? Eu vendo o teste da resistência, né, acreditando que o preço caia, ou eu compro acreditando que vai romper? E aí, a grande dúvida das pessoas. E geralmente quem fala que opera price action está pensando em vender a resistência. Tipo assim, não tem lógica. Por quê? Se você voltar lá na análise primária, né, em relação à movimentação de preço, vamos falar de tendência. Tendência de alta. Eu tenho topos e fundos ascendentes. Significa que as resistências vão ser rompidas, não é? Então, se a resistência vai ser rompida, quando o preço está chegando, você tem a ação do preço perante um topo anterior, não significa que é uma regra que você tem que ficar ali tentando vender e caçar topo achando que o preço vai voltar. Não, se a tendência está de alta, nesse caso você tem que comprar o rompimento. Então, antes de tudo, você tem que identificar a tendência e a movimentação. Eu acho que você deu a melhor definição possível do que é o negócio. E se você para analisar, que é o que? A ação do preço baseada em eventos do passado. Sim. Ou seja, o que aconteceu outra vez, a expectativa é de que aconteça de novo. Isso. Em termos, deixando um negócio um pouco mais de mercado, eu comprei e comprei. O Thiago tinha mais do que eu e vendeu muito no 50, no preço 50. O preço chegou no 50 e por conta da venda dele o preço caiu abaixo de 50. Porque eu tenho mais força que você.
Beleza. O tempo passou, o preço voltou lá nos 50 de novo. Ali se tornou uma resistência. Sim. Vai vir defesa desses 50 de novo? Se o Thiago não quiser mais vender nos 50, simplesmente não vai ter defesa nenhuma. Porque quando você fala defesa, você está falando que um determinado investidor está querendo defender aquele preço. Não necessariamente. É. Você pode ter... Às vezes eu já vendi o que eu tinha para vender ali e já zerei antes do preço voltar a corrigir. É passado. Aquilo aconteceu no passado. Serve como uma base de leitura para o que está acontecendo agora? Serve. Se for pegar um ponto desse suporte de resistência, por exemplo, há 10 anos o preço não passa daquele ponto. Eu não sei o que acontece com os investidores a partir naquela região de preço. Eu sei que quando chega naquela região ali, ninguém deixa o preço passar. O mercado todo parece que se ajunta para poder vender ali, para não deixar o preço passar dali. O porquê eu não sei, mas nos últimos 10 anos isso aconteceu. Isso significa que aquele ponto de resistência é um ponto de resistência forte. Sim. Mas não significa que vai acontecer de novo agora. Porque às vezes eu tinha interesse antes, mas o cenário mudou e agora eu tenho interesse de comprar. Então assim, pode ter, pode. Ou até a força, pode ser até mesmo que volte, pode ser até ser que volte esse interesse de venda, mas no cenário atual tem muito mais gente querendo comprar do que vender. Sim. Que antes os compradores eram mais fracos e os vendedores prevaleciam, por isso que deixou aquele topo, mas agora os compradores estão animados. O cenário mudou. Pode tentar vender, se tiver mais forte a compra, vai romper. Não tem jeito. É a mesma lógica que eu falei, né, do Ibovespa. Né? O Ibovespa nunca tinha chegado nos 100 mil pontos. O máximo era 89, 90, 92, 93. Beleza, segurou durante anos. E foi ao 100. Naquele ponto ali dos 90 tinha uma resistência. O preço nunca subiu além daquele ali. Seja porque ninguém quis continuar comprando a partir daquele momento, seja porque alguém chega naquele momento e começava a vender. Não sei, não é porque tinha uma linha de resistência, porque algum interesse havia naquela região ali. Naquela época. Naquela época. O tempo passou, rompeu. Ponto. Ponto final. Isso é importante a gente determinar isso, né? Porque a leitura de preço é muito útil, né? Fixa isso, né? Leitura do price action, é você ler a ação do preço, né? Não é operar por conta disso, né? Porque ela é muito útil, porque você consegue utilizar ela no day trade, no swing trade, no position trade, em opções, né? Você consegue utilizar ela nessa leitura e essa compreensão justamente disso, né? De pontos que são mais fortes do que outros. Lembrando também que o price action também não se trata, né, apesar de ser mais usual, né, apenas das linhas horizontais, né? Você vê o topo e o você tem as linhas diagonais, que são as LTAs e as LTBs, né? Linha de tendência de baixa e de tendência de alta. Não são tão usuais assim no mercado, né? Lembrando também que o preço não está subindo porque rompeu uma LTA. O rompimento de uma LTA, o preço não está caindo porque rompeu uma LTA. Né? O preço está caindo porque está caindo, tem mais vendedor. Aquele rompimento foi uma consequência. Essa parte que vocês têm que entender, né, de tudo que foi falado nas aulas de análise gráfica. Porque a grande questão, o grande ponto fraco, eu acho, da análise gráfica, da mesma forma que a leitura de fluxo tem, a gente tratou e falou sobre isso, né, lá nas aulas pertinentes, o grande ponto fraco é justamente que você está lidando com o passado. E se você ficar analisando apenas um desenho, né, que foi rabiscado ali como consequência, né, tipo assim, é o efeito da maré sobre a areia. Tipo, é consequência. Quem é mais forte? A maré. Quem que é mais forte? Cara, as negociações estão saindo. Isso é lógico. Né? O desenho que saiu na areia ali foi por causa da maré, do jeito que veio. Né? Então, se você se basear no passado, é complicado. Mas o gráfico vai demonstrar um histórico, uma visão do interesse do mercado em relação ao que aconteceu e que realmente pode se acontecer. A gente vai visualizar diversos padrões aí de continuidade, de reversão que acontecem diariamente, que acontecem com certa frequência, independente, né, do gráfico que você for utilizar. Mas a gente tem que utilizar o gráfico, essa leitura de análise, de forma coerente. Não é achar que todo pivô, toda bandeira vai dar certo. Que toda bandeira vai ser replicada no seu mastro a partir do rompimento. Figura é muito engraçado. É engraçado. Né? Porque assim, e aí agora o doutor, né, de fisiologia, médico, nada disso. Essa é uma questão de atividade, até o comportamento cerebral mesmo, que você tem uma tendência de identificar e formar padrão. Sim. Se você pegar, fechar o olho, pegar uma folha de papel e sair fazendo um zigue-zague no papel, aleatório, sem imaginar ou calcular o que você está fazendo, simplesmente começa a desenhar zigue-zagues no papel.
Se você depois olhar o papel, você vai desenhar LTB, você vai desenhar LTA, você vai desenhar suporte e resistência, que foram rompidos, que voltou para dentro da congestão, que rompeu o LTB, o LTA o desenho foi embora, e pura e simplesmente na aleatoriedade. Você simplesmente rabiscou o papel, desenhou algumas linhas ali, e a partir dessas linhas você desenhou outras linhas que estavam definindo padrões, que foram rompidos ou não, e a partir daí você vê que, LTB, LTA funciona. Na hora que eu rabisquei, ele rasgou a linha LTB aqui e desceu. Sim. Você estava. LTB subiu. A LTA. Você estava fazendo uma análise de um rabisco que você fez no papel. É a mesma lógica. Sim. Você tentar fazer a análise do mercado a partir disso se você achar que só porque você traçou uma linha no gráfico e é por causa da linha que você, né, o dono do mercado, o mercado rompeu por causa disso. Você está na tela você tá na tela um rabisco. Esse rabisco, ele naturalmente vai fazer essa formação de pivô, vai fazer formação de congestão, de encaixate. Aí você vai desenhar as linhas ali. Rompeu uma dessas linhas, e ele continuou indo na direção supostamente direcional por essa linha. É o acaso, simplesmente aconteceu, do mesmo jeito que você rabiscar no papel. Você está tentando colocar um padrão, desenhar um padrão, né, colocar aquele papel vegetal com os desenhos em cima de algo que é totalmente aleatório. Sim. E outra, que nenhum de nós, você que está ouvindo, independente do capital que você tem o mínimo poder de falar, de fazer aquele movimento. O que eu quero dizer, estou visualizando um pivô. Cara, eu posso visualizar o que eu quiser ali, posso ver desenho na nuvem ali dentro daquele gráfico ali. É o mercado que vai corresponder, aquilo ali é uma consequência. Aquilo ali é uma visualização de uma possibilidade do que pode acontecer. Eu acho que aí está a grande utilidade, a grande vantagem do gráfico que perante a parte da análise de fluxo. Né? Então você tem vamos colocar assim, uma usabilidade muito boa para o gráfico, que é justamente demonstrar possibilidade do que está acontecendo, ponto de entrada, stop e projeção, possibilidade de alvo. Que o fluxo não lhe demonstra. O fluxo está te mostrando o que está negociando ali naquele momento. Até onde que vai? Qual que é o ponto de entrada? Que ponto que você estopa? Porque vai depender da intensidade do fluxo. Está olhando esse fluxo por qual frequência? A cada 1 minuto? Né? A cada 5? A cada 60 minutos? Não importa. Então o gráfico, eu acho que a grande utilidade, a grande vantagem que ela tem em cima da análise de fluxo, é por isso que a gente vai, né, casar os dois, para buscar utilizar o melhor, né, em relação às duas análises, né, que o gráfico te dá isso. Olha, estou visualizando o movimento, estou visualizando, independente do que está acontecendo, estou vendo o movimento de alta. O gráfico me dá que ponto que eu entro, onde que eu stop, e se der certo, onde é que eu começo a buscar ali minha saída, onde é que é meu alvo daquela operação. E a grande chave, né, de toda essa charada aí de relação de análise gráfica, que é importante a gente compreender, porque senão você fica muito apegado a fluxo. Não, porque o mercado movimenta por causa de fluxo, então só vou usar fluxo. Não, o que funciona é gráfico, porque o gráfico me dá ali uma visão. Cara, não tem disso. Né? A gente precisa o preço movimentar. Cada insight, cada análise vai me demonstrar possibilidades de atuação. Nada melhor de a gente unir os dois. Eu acho que os dois são bons, os dois têm suas vantagens, os dois têm suas desvantagens. A análise de fluxo é muito boa porque você consegue ver ali a intensidade do negócio, você vê a coisa acontecendo naquele momento ali. Só que o problema dela é que quem fica muito preso, ela não consegue fazer a antecipação dela, fica sempre esperando alguma coisa acontecer para ele poder tomar a decisão dele, se não tem nunca a possibilidade de fazer essa antecipação. E o gráfico é muito bom porque você consegue, de certa forma, ter um mapeamento de todo o cenário. Esse exemplo que eu uso é um mapa. Você tem um mapa, você consegue fazer o mapeamento do trajeto, o possível trajeto daquele trade, você consegue ter a frequência gráfica é simplesmente qual caminho, qual estrada ali é mais longa. É o eletrocardiograma do mercado. Você vê se ele está tendo um ataque cardíaco porque ele está muito acelerado, você vê que ele está calminho porque ele está parado. É o eletrocardiograma. E ele é muito. Qual que é o problema dele? O problema dele é porque humanamente ele desfavorece muito o humano, porque a gente tem o hábito, e é até fisiológico isso, de
definir um padrão, de você ver algo e o seu cérebro automaticamente, para simplificar aquilo que você está vendo, para não ter que ter todo o esforço de processar toda aquela informação de forma individual, ele tenta simplificar essa informação buscar um caminho mais fácil, né? Torna um caminho mais fácil. Então, para você, em vez de você ter que parar para analisar e perceber cada movimento, cada isso, cada aquilo, o cérebro te simplifica e te dá um desenho na sua cabeça. Ele vai buscar o caminho mais simples, mais fácil. Para isso, ele vai definir um padrão. E qual que é o problema do mercado? Que não tem padrão. Sim. Então, o grande problema do gráfico é esse. Porque a gente está padronizado a tentar encontrar alguma forma simples de leitura e interpretação. Sim. Só que o mercado, ele não tem nada a ver com o que você está pensando ou o que você está vendo. Ele está simplesmente movimentando de forma aleatória através da decisão de várias pessoas que estão jogando um preço para cima, para baixo, para cima, para baixo. Só que na sua cabeça você está definindo um padrão para aquilo. Né? Que é justamente quando eu entro na parte de formações, de continuidade e formações de reversão. Que é justamente, está falando, mas não tem padrão. Quando a gente fala que não tem padrão, é que um pivô que está acontecendo agora não tem nada a ver com um pivô, por exemplo, que acabou de acontecer. Você tem um depois do outro. O que está acontecendo agora é totalmente diferente do anterior. Então você não tem essa padronização de igualdade em relação às negociações. Você tem um padrão, às vezes, visual de movimento. Um pivô é bem parecido com o outro, realmente. Né? Isso aí é o que está acontecendo. E a partir dessas formações, a gente consegue visualizar de acordo com vai romper o topo anterior, aí nós já estou falando das figuras, né? Vai romper o topo anterior, da maneira que está corrigindo, você tem ali algumas formações que indicam que, caso seja confirmado, tende a ir em determinado lugar. Por exemplo, qual que é a diferença de uma bandeira para um triângulo? A bandeira, você tem a mesma alta que o triângulo, da bandeira com a flâmula. Você tem os dois padrões ali que, para você detectar, é uma forte alta. Na bandeira e no triângulo é a mesma coisa. Só que da maneira que corrige, a bandeira, a correção é uma maneira de um canal corretivo, seja de baixo ou seja de alta. Você tem ali um canal corretivo. Na flâmula, você tem a formação de um triângulo pequenininho na ponta da bandeira. O que significa isso? Que se você visualizar aquilo, o que representa? Isso que eu quero que você pega. Não é o desenho. O que representa ali é a correção. Significa que é igual eu usei os exemplos nas aulas, que é da mola. Né? Por exemplo, você pega uma mola, você achata, a hora que você solta, o que ela faz? Ela vai embora. A figura gráfica é para isso. A figura gráfica vai te mostrar que, olha, você tem uma movimentação forte. Quando você tem na bandeira uma formação de um canal, significa que você está apertando a bola, apertando a bola. Na hora que solta, que é a hora que rompe o canal, né? Significa que tende ao próximo movimento ser tão forte quanto o mastro, ou seja, a mola ir embora. Então, a figura te demonstra pontos de correção do preço que vai afunilando até determinado movimento, até determinada proporção, que consequentemente se forma um desenho, né, que aí você bate o olho e diz, é um triângulo mesmo. Mas é por causa do triângulo que o preço está andando? Não é. Ele está afunilando, perdendo volatilidade para poder depois estourar para um lado. Então é simplesmente isso. Mas quando você enxerga uma formação, né, um desenho, ok? Você não está enxergando desenho na nuvem, tipo assim, olha, é igual o psiquiatra, né? O psicólogo que bota uma mancha de tinta e fala, o que você está vendo? Não é. Tem um fundamento por trás para poder demonstrar possibilidades de continuidade, possibilidades de reversão. É uma forma de... Que é uma consequência. É uma forma de traduzir visualmente a decisão de quem comprou e de quem vendeu. Sim. Né? O momento, quem está mais forte ali? O momento em que ele comprou, parou de comprar. Alguém começou a vender, mas ao mesmo tempo que vendia, outro vinha comprar, vendia, outro comprar, vai trabalhando, vendia, outro comprar, vendia, outro comprar. Aí, em determinado ponto, o preço volta a ficar atrativo de novo para quem comprou lá no começo voltar a comprar de novo. E se ele comprou 10 mil antes, a expectativa é que se ele comprar os 10 mil de novo, o preço vai de novo. Ele vai de novo e vem e compra os 10. Ele compra os 10 e vai e repete aquele mesmo movimento. Tecnicamente, eu acabei de escrever uma bandeira. Sim. Ele subiu, corrigiu, voltou e repetiu de novo. Sim. Só que a questão que eu particularmente acho muito engraçada essa questão de figura é porque a figura só existe porque alguém desenhou. Se você pegar um gráfico
em qualquer período que seja, e colocar na mão de uma criança, ela vai simplesmente olhar e vai falar, tá, não tem nada. Só existe o desenho porque alguém desenhou com você vendo. Depois que você viu aquele desenho você vai automaticamente ficar sua memória vai buscando aquele mesmo desenho de novo. É de novo o seu cérebro tentando traduzir, deixar a informação mais simples para que ele não tenha que trabalhar, não tenha que gastar energia para isso, para poder tentar entender que não existe esse padrão. Sim. Né? É aquele negócio, eu tenho uma nuvem, eu olho para a nuvem, não estou vendo nada. Aí eu pego e falo, um cachorro. Meu cérebro automaticamente vai buscar ver um cachorro naquela nuvem. Né? Por quê? Porque nesse caso eu me condicionei a buscar aquela imagem, meu cérebro vai buscar, tentar encaixar aquela figura dentro de outra. O que eu estou querendo dizer nessa questão não ficar buscando, da figura é exatamente isso. Porque senão o cara que está ouvindo vai falar assim, então por que você ensinou essa merda? A figura, quando ela existe por esse motivo que a gente está falando, cada uma com seu objetivo, né? Por exemplo, a questão do rompimento de a concepção do movimento tende a dizer alguma coisa. Tende a replicar. Sim, um rompimento um quadrado, né? Um período de congestão. Isso. A partir daquele ponto em que rompeu, a pessoa que não tinha negociado antes porque o preço estava indeciso, a partir daquele momento ele vê interesse em fazer negociação e compra. Sim. Então rompeu, aí uma oportunidade de poder comprar porque saiu da congestão e o preço sobe. Sim. Então rompeu um quadrado. Só que na verdade foi isso, a ação de que quem não estava comprando voltou a comprar, comprou de início, ou então quem estava comprando comprou mais forte. Sim. E o preço subiu. O que é isso? É o rompimento de um quadrado. Beleza. Então existia aquele quadrado visualmente ali e por conta dessa... É só você ver a consequência do que tende a acontecer. Então, exatamente. Essa detecção da formação, você vai ficar caçando, tipo assim, ficar com medo, né? Pô, tá acontecendo a bandeira, agora é um triângulo, o que tá acontecendo? Não, fica nessa neura. Você vai visualizar da seguinte forma, preocupe-se em relação ao que está fazendo, em relação a topos e fundos. Movimentação, tendência é o principal. Porque se você for analisar, por exemplo, uma bandeira, nada mais é do que fez um fundo, um topo. Se você visualizar numa visão mais macro, ela fez um fundo e fez para cima. Sim. Só que a perna 2, em vez dela ser direta, ela faz um canalzinho, ela surge um pouquinho mais, para depois ir. E se você for num tempo maior ainda, você nem fez isso. Ele simplesmente foi reto. Foi direto. E o que eu digo essa questão da figura ser engraçada pra caramba e perigoso é porque, diante do que eu falei, você consegue interpretar que o seu cérebro faz você ver a figura. Sim. A figura não está tendo formação nenhuma, mas porque como você viu aquilo ali antes, se qualquer coisa parecida com aquele movimento esteja na sua frente, o seu cérebro automaticamente vai colocar que tem uma figura. E a pior coisa que pode acontecer é o preço, por algum acaso, seguir o destino que essa figura estava falando. Sim. Porque aí você vai querer ver figura em todo o tempo todo. E aí é que entra o carrossel maluco, porque você vê que na formação gráfica o perigo nessa questão dele é porque quando você vê o passado, então você está vendo figura, você está vendo LTA, você está vendo LTB, você está vendo suporte, está vendo resistência, você está vendo um monte de coisa. Se você for desenhar isso tudo no gráfico, você vai passar o dia inteiro brincando de colorir e não vai operar, porque é coisa que não para. Sim. Toda hora aparece uma figura. Todos eles vão se chocar. O rompimento de um LTB ou LTA vai se chocar com uma resistência ou com suporte. Sim. Seja um pouco mais próximo, seja um pouco mais longo. Vai conflitar essa informação. A formação de uma figura vai conflitar com o rompimento do LTB com o LTA. Sim. Então, sempre essas informações vão chocar. O que é o melhor a fazer? Você tem que definir um operacional. Você não pode querer fazer tudo, não vai dar certo. Só compreender a hora que formar, né? Tipo assim, a hora for. Você está visualizando, olha, você vai lembrar, você estudou, você vai lembrar. Você tem uma tendência de alta. E você está visualizando uma bandeira, não significa que aquilo ali, nossa, é uma bandeira que eu vou operar. Não, é só para você poder visualizar que, olha, aquilo ali, o que é aquela formação? É de continuidade da tendência. Então aquilo ali te abre uma possibilidade de você falar, opa, está fazendo uma tendência, uma bandeira, uma tendência de alta. Significa que o preço tende a continuar subindo. Porque é uma figura de continuidade. Pronto. Não tem nossa, vou operar, não vou, onde é que eu entro? Não, tipo assim, nossa, vou operar a figura. Não, vai dessa neura. Só tem que compreender o tipo de movimento que está sendo feito,
que ele, se ele representa a continuidade ou a reversão da tendência. Ponto. Se você vai operar, onde é que você vai entrar, vai ter os pontos aí na parte de estratégia para você compreender, né, justamente como é que você faz, onde é que você entra, onde é que você estopa, possibilidade de alvo e tudo mais. A figura é simplesmente para você visualizar qual que é a próxima possibilidade do que pode acontecer. Da mesma forma que os indicadores, né, que também vão servir como apoio, né, a figura. O que importa mesmo é a tendência do ativo e seu movimento. Uma figura, um indicador, né, independente de qual seja, é simplesmente um apoio, um auxílio à tomada de decisão. Né? Um apoio que você tem ali, é como se fosse uma muleta. Né? Tipo assim, olha, pô, tá a tendência de alta, mas está abaixo das médias, o preço acabou de passar para baixo das médias. Não significa que vai cair, mas é um ponto de atenção para você falar assim, opa, peraí, o preço tem tendência de alta, mas acabou de passar para debaixo das médias. Vai cair? Abaixo das médias tende a falar que... O que significa a média? Significa o fechamento dos últimos preços. Se a gente falou lá nas primeiras aulas que movimentação gráfica tem a ver com fechamento, então significa que, em média, os últimos fechamentos estão sendo um abaixo do outro, por isso que o preço está trabalhando abaixo da média. Então você fica atento, opa, a tendência tende a se encerrar. Se vai, não sei, mas ali você já para de comprar, por exemplo. Né? Quando o preço está trabalhando abaixo da média, você evita comprar. Você espera ele voltar para cima, que se ele voltar para cima, significa que ele está fazendo fechamentos acima dos anteriores, e a média é uma consequência desse cálculo. Né? Então é só um apoio à decisão. Então eu falo com o MACD, o Keltner, né? Mostrei o Keltner em relação a pontos de sobrecompra e sobrevenda, mas mostrei situações, por exemplo, que o preço está rasgando o Keltner e não quer nem saber. Por quê? Cara, se os preços, se os compradores, os vendedores, né? Se o mercado em si quiser levar o preço adiante, não tem indicador que segura. Se for subir, vai subir. Não, tem, não existe o indicador. É porque, esticou demais, né? É porque fica parecendo que, quando você está falando disso, parece que o preço se adapta ao indicador. Nada a ver. É o indicador que se adapta ao preço. O Keltner ele é rasgado agora, mas amanhã vai estar bonitinho lá dentro do Keltner de novo, porque o Keltner ele vai se ajustar, vai se adaptar ao preço e vai estar lá. Mas você fala assim, ó, tá vendo? Respeito o Keltner, não tem nada a ver. O preço respeitou o Keltner. Esse cara não tá nem vendo isso. Tem que avisar o Keltner que ele tem essa responsabilidade aí. Não tem nada a ver com isso. Ele é só os indicadores, assim como o próprio movimentação do preço, né, por exemplo, com o próprio gráfico. Ele é uma fonte de informação e a partir daí você tomar decisões do trade. Mas nenhum indicador é absoluto, nenhum indicador é Deus para poder dizer que agora é o limite, agora é o fim. Né? Não existe isso. O que define até onde o preço vai são as negociações. O MACD vai servir simplesmente, olha, tende a tendência de alta a continuar, tende a cair, tende, né, a continuar caindo. Ele só vai te falar, olha, tende a continuar. Vai? Não sei, mas ele está falando que tende a continuar. Ok, ele vai servir como um apoio mesmo para você poder ver se aquela tendência tende, né, como eu disse, só não ficar redundante, né, tende a se prevalecer. Né, às vezes você usa o indicador como apoio à tomada de decisão, por isso que ele tem que ser servido dessa maneira. É justamente, por exemplo, o preço está subindo, mas o MACD vendido. Se o MACD está demonstrando tendência de baixa, o preço está subindo, significa que as resistências tendem a ser rompidas. Então, o indicador até te auxilia, né? Em relação a isso. Tendem. Não quer dizer que vão. Mas te abre a possibilidade. Pô, o indicador está falando que a tendência tende a ser de baixo, mas o preço está subindo. Então, vou ficar de olho numa venda, numa resistência. Se eu tiver uma resistência que eu tenho um ponto de interesse de venda, ali ele me dá o apoio de, olha, pode vender essa resistência que ela tá técnica para isso. Não é aleatório. Você está o tempo todo especulando. Sim. A especulação pura, mercado. Só que você está especulando a partir de parâmetros que você definiu. Ó, eu vou observar isso quando isso acontecer, vou observar isso quando isso acontecer. Sim. São parâmetros que, a partir do momento em que você coloca o indicador, configura, você decide que vai tomar decisões a partir daqueles parâmetros. E tem que usar, senão arranca ele colocou, configurou, usa. Se você não está usando, não está dando utilidade nenhuma. Você está dando conflito, né? Ou aprende a usar, ou então arranca fora. Porque, e principalmente, porque assim, o que você está vendo são, vamos colocar assim, meio que todas ou quase todas as alternativas de forma de análise. Assim, você está vendo vários tipos de gráficos, você está vendo formação, vários tipos de formação, você está vendo figura, você está vendo um monte de coisa. E tem pessoas que operam cada uma delas. Tem gente que opera só figura, tem gente que opera só
só a movimentação do preço em si, tem gente que opera por um indicador específico, tem vários operacionais específicos e a decisão de qual indicador usar, qual informação que você quer usar para poder tomar a decisão é contigo. Auxiliar, né? É contigo. Então, mas se definir o que vai usar, então você usa aquele negócio. Né? Porque senão você está... Senão ele está conflito, né? Porque senão você definiu que vai utilizar uma informação para tomar decisão. Mas na hora de tomar a decisão você não usa aquela informação, então você está se enganando. Exatamente. Né? Não faz sentido. É autossabotagem. Não faz sentido você tentar... aí é a mesma coisa, é melhor você tirar tudo e buscar simplesmente continuar operando no achismo, na aleatoriedade das suas decisões. Sim, qual que era depois de indicadores? Aí acabou, porque eu fui lá e fiz uma aula configurando os gráficos, demonstrando como é que insere o indicador, o layout, serve para isso, serve para aquilo, quando você marca o suporte às resistências, não quero que apareça, marquei o suporte do 60, do 5 e não quero que ele apareça no 60. Então aí depois de uma aula de configuração e como é que usa os gráficos, como é que você acrescenta determinados indicadores, e visões. E, por fim, eu fiz uma aula analisando, juntando tudo isso que a gente falou aqui, juntando todas as aulas, joguei os gráficos, fui rodando os gráficos, fazendo análise. Olha, isso aqui tende a fazer isso por causa disso, visualizando o que é possível, o que o preço tende a realizar de acordo com aqueles movimentos. É isso que a análise gráfica vai fazer. Vai acontecer aquilo? Não tenho a mínima ideia. Se não acontecer e eu operei aquilo que eu analisei, eu stop lá, beleza, bora para a próxima. Então, o importante eu acho que o principal fator que a gente tem que levar em relação a essa parte, essas aulas de análise, o trader, isso eu falei várias vezes, que até repetitivo, o trader ele tem que ser um analista impecável. Impecável. Ele tem que bater o olho no gráfico e saber identificar se o mercado está em tendência de alta, tendência de baixo e o que tende a acontecer. Ponto. Mas ele tem que ter o consentimento de que aquilo não é uma regra, não é uma obrigação. E aí ele vai buscar outros fatores em relação ao processo de decisão para realizar aquelas operações. Mas a parte de análise bater o olho no gráfico, já sei o que é possível acontecer ali. Se não for acontecer aquela circunstância, eu stop. Se acontecer, ok, eu vou lucrar. Mas, a partir desse momento, quando você atua de forma mais técnica, não existe mais quando você estopa, porque eu entrei errado. Não. O trader profissional, o investidor profissional, ele não faz achismos mais, jogar moeda para cima mais, ele não faz gracinha mais. Ele age de forma técnica e objetiva. Por isso que você tem todas essas leituras em relação a gráfico e fluxo. E aí, dessa forma, quando você estopa uma operação, não é porque você entrou errado, é porque o mercado não correspondeu àquela análise naquele momento, porque você não tem nenhum poder sobre isso. Se você tivesse muito dinheiro, aí você poderia falar, eu que vou fazer esse pivô aqui agora. Está corrigindo? Essa perna 3 é eu que vou fazer, eu vou socar a compra aqui até o preço completar o pivô. Ok, mas como a gente não tem bilhões e bilhões, mas como nós não temos esse poder, tudo que a gente tem como fazer a análise gráfica, eu acho que é a melhor definição, é previsão e probabilidade. Se não acontecer, eu stop. Se acontecer, ok, vamos ver até onde que vai e vamos administrar nossa operação. Eu acho que é o que resume aí todas essas aulas aí de análise gráfica, de forma bem clara e objetiva, para ninguém não ficar assim, ficar caçando padrão, nossa, tá fazendo topo, tá fazendo não tá. Não, é bater o olho, treinar essa leitura, para que de forma clara e objetiva você consiga fazer aí a próxima etapa, que é o processo decisório. A partir desse ponto, você já está com a plataforma, para poder já fazer configuração, conhecer a plataforma, para quem nunca pegou em uma, e aprender não a operar, mas a interpretar essa informação que está vendo. E também para treinar esse negócio, não criar formação, não deixar acumular muita coisa. Criar viés, Então, acho que aprender a interpretar cada uma das informações, dos indicadores, do preço, do gráfico, do fluxo, pura e simplesmente aprender a ver essa informação, a ler essa informação. Só, sem tomar decisão, sem fazer trade mental, de, olha, nossa, aqui eu vou comprar, eu compraria aqui, aí o preço anda e fica, nossa, se eu tivesse feito se eu tivesse. Aí, nossa, não significa nada. Mesmo que você já esteja operando, se você pensou em fazer e não fez, não interessa, você não fez o trade. Não adianta ficar sofrendo, não adianta sofrer, esquece aquilo. Então, isso é muito perigoso, ficar criando viés disso,
E você, às vezes, tomar cuidado para não criar certeza de que, olha, quando acontece isso com o indicador tal, sempre vai acontecer isso. Não existe garantia de nada. Simplesmente existe uma especulação a partir daquela zona, a partir daquela informação, a partir disso. Só isso. Que está mais provável de acontecer. Então, acho que é muito isso. Toma cuidado com o gráfico, não cria esse padrão. Isso. E a prova, né? A prova está na barra do questionário, né? Boa sorte, boas questões aí. E só uma coisinha de figura gráfica. Você quer ver um exemplo ótimo para isso? Fala assim, vou comprar o carro X. Ponto. A partir desse momento, você só vai ver esse carro na rua. É isso. Figura gráfica é isso. Fica aí. Valeu, obrigado.